Olá, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Sejam bem-vindos ao segundo semestre aí do nosso curso, né? Hoje nós vamos discutir um novo fenômeno luminoso, chamado refração da luz, ok? Então, nós já estudamos a reflexão da luz, que era quando a luz batia e voltava a se propagar no mesmo meio do raio incidente. A refração é caracterizada pela mudança no meio de propagação. Então, a luz ela vai atravessar uma superfície que separa dois meios, como você pode ver aqui nessa foto, né, a luz passando do ar para a água, ok? Então, vamos lá, atenção. O que caracteriza a refração? Então, lembre, mudança de meio de propagação. Essa mudança ela é acompanhada por uma mudança na velocidade de propagação da luz. Então lembre, mudança de meio acompanhada de mudança de velocidade, ok? E é possível também que nós vejamos uma mudança na direção de propagação da luz, ok? Então você vê aqui, ó, a luz estava se propagando numa direção e quando ela passa para esse outro meio, ela muda de direção, ó, parece que está quebrado o raio de luz aqui, ó, beleza? Então, mudança de meio acompanhado de mudança de velocidade. Isso é refração. Agora, pode haver mudança na direção de propagação. Beleza? Você pode notar aí uma situação onde não há mudança na direção, que é quando a luz incide normal à superfície, quando o raio incidente está exatamente nessa direção aqui. Ó. Você vai ver, olha lá, agora foi. A luz não muda de direção. Em todas as outras incidências, há mudança na direção de propagação da luz. Agora, nós poderíamos analisar a velocidade de propagação da luz. Nós sabemos que no vácuo ela vale 300 mil quilômetros por segundo. Isso é a mesma coisa que 3,10 a oitava metros por segundo, ok? Agora, em outros meios, a velocidade da luz será diferente. Por isso, nós vamos definir o índice de refração da luz, que vai dizer para nós quantas vezes a velocidade da luz em determinado meio é menor que no vácuo, ok? Por exemplo, se um índice de refração vale 2, quer dizer que a velocidade de propagação da luz naquele meio é metade do vácuo. Portanto, metade de 300 mil km por segundo seria 150 mil km por segundo, beleza? Índice de refração, característica do meio, ok? Nós poderíamos obter o índice de refração fazendo C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo, V a velocidade de propagação da luz no meio material qual a gente está analisando, beleza? E aí então nós poderíamos lembrar que no vácuo nós faríamos C dividido por C, que daria 1. Nós vamos utilizar esse índice de refração também para o ar, beleza? É um pouquinho maior do que 1 o do ar, mas nós vamos arredondar para 1, beleza? Então, o índice de refração do vácuo ou índice de refração do ar é 1. Qualquer outro meio material vai ter um índice de refração maior do que 1, visto que nesse meio a velocidade da luz vai ser menor que 300 mil quilômetros por segundo. Veja aqui, ó, temos ar, água, ar, vidro e ar, diamante. O que acontece? Ó, o índice de refração da água é 1,33, desse vidro 1,5 e do diamante 2,4. Então a velocidade de propagação da luz na água ó, é 225 mil km por segundo, no vidro 200 mil km por segundo e no diamante 125 mil km por
segundo. Veja que a velocidade diminuiu aqui em todos os três casos, visto que a luz está vindo do ar e passando para esse outro meio, onde o índice de refração é um pouquinho maior que o do ar, certo? Além disso, nós temos ângulos em relação a essa linha normal. Esses ângulos, ó, são diferentes também, tá? Por causa dessa incidência oblíqua, nós temos um ângulo aqui de 40 graus, aqui de 35 e aqui de 21 graus. Então, o que nós precisamos conhecer é como determinar, por exemplo, esses desvios, como determinar esses ângulos. Além de saber a velocidade, quero saber, então, para onde a luz vai ao atravessar, por exemplo, para o vidro, ok? Para isso, nós precisamos conhecer as leis da refração. A primeira lei da refração é a mesma primeira lei da reflexão, só muda um pequeno detalhe que diz que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares, beleza? Então tá aqui, ó, raio incidente, raio refratado, reta normal são coplanares. Isso significa que eles pertencem a um mesmo plano, beleza? Além disso, nós podemos agora estudar os ângulos, né? A relação entre os ângulos. Aí nós vamos utilizar a lei de Snell-Descartes, beleza? Que é a segunda lei da refração, que diz para nós que N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Para você lembrar dessa formulinha, lembra desse macetinho. Não sei, não senhor. Prof, meu Deus, me ajuda, né? Como que eu vou usar essa expressão? É muito simples, tá? Eu vou te dar N1 e N2, por exemplo, te dou o ângulo de incidência e te peço o ângulo de refração. É só você fazer a continha. Na maioria dos casos vão aparecer os ângulos notáveis, 30, 45, 60, beleza? E aí é só você ir na tabelinha lá do seno e fazer a continha. Tranquilo? Não sei, não senhor. É a segunda lei da refração. Nós poderíamos também relacionar esses índices com as velocidades. Lembra lá do índice de refração, que era C sobre V? Então, se você trocar no lugar do índice de refração C sobre V, aqui nós teremos essa relação com as velocidades, ok? Então, cai mais esse caso aqui, esse primeiro caso, os índices com os ângulos, tá? E se você precisar da velocidade, você troca no lugar do índice C sobre V, tá? Eu prefiro que você não use essa expressão, que aqui a gente tem três equações, né? Essa parte com essa parte aqui, essa parte com essa parte aqui e essa primeira parte com a terceira. Então são três equações, melhor a gente lembrar só das duas primeiras e combiná-las, beleza? E aqui você pode ver, então, uma situação em que o raio de luz passa do maior índice de refração para o menor. O que aconteceu com ele? Ele aproxima da normal, tá? Desculpa, aqui é do menor para o maior. Ele aproxima da normal. Aqui, do maior para o menor índice de refração, o raio afasta da normal, beleza? Então lembra o seguinte, shima do menor para o maior aproxima da normal e fasta do maior para o menor afasta da normal, beleza? E aí então nós podemos agora estudar o fenômeno da reflexão total. A reflexão total é muito importante aí no nosso dia a dia, então eu quero que você considere a luz passando de um meio mais refringente para um menos refringente. Como é que é mesmo? Fasta. Então a luz vai afastar da normal e nós teremos um caso parecido com esse aqui. Ó. A luz estava vindo nessa direção,
passou a se propagar nessa direção aqui. Então ela afastou da normal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar o ângulo de incidência. Veja, o ângulo de refração também aumentou um pouquinho e eu vou aumentar ainda mais a ponto do raio sair tangenciando a superfície. Se eu aumentar mais, esse raio ele bate e volta. Olha só, entrou, bateu e voltou aqui no mesmo meio de propagação do raio incidente. Então aqui nós tivemos uma reflexão total. Toda a luz voltou a se propagar no mesmo meio de incidência, ok? Toda refração é acompanhada de uma reflexão, mas nem toda reflexão é acompanhada de refração, porque nós temos a reflexão total. Beleza? E eu queria saber então o que precisa acontecer para ocorrer a reflexão total. Veja, há um ângulo mínimo de incidência para que a reflexão total aconteça. Que ângulo é esse? Veja só essa animação. Temos aí refração, refração, agora somente reflexão. Refração, agora reflexão. Beleza? Então eu quero analisar esse caso aqui, ó. O limite, beleza? O limite da refração, tranquilo? Para a gente calcular o ângulo limite, nós vamos considerar esse caso aqui, ó, o caso em que o raio incide e sai tangenciando a superfície. Temos aqui, então, um ângulo de 90 graus. E aí, se a gente aplicar a lei de Snell-Descartes, não sei não, senhor, fica N1 seno do ângulo limite igual N2 seno de 90. E o seno de 90 é 1. Então, se a gente isolar o seno do ângulo limite, sobra para nós N2 por N1. Então, se você precisar determinar esse ângulo limite, é só fazer. Lembre, o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior, ok? E para acontecer a reflexão total, a luz precisa incidir do maior para o menor. Tranquilo? A fibra ótica ela funciona devido à reflexão total da luz. Você tem aqui um núcleo de índice de refração grande e uma casca de índice de refração pequeno. Quando a luz tenta passar do núcleo para a casca, como o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite, ela reflete totalmente. Ó. E aqui de novo, reflexão total e aqui reflexão total. Assim, a gente consegue transmitir dados com velocidades altíssimas, próximas à velocidade da luz no vácuo, ok? E o efeito de miragem também acontece devido à curvatura dos raios luminosos. A luz vem, incide numa superfície e sofre uma curva, faz uma curva, e devido a essa curva a gente enxerga o asfalto, por exemplo, tem a impressão de que ele está molhado num dia extremamente quente. Na verdade, não, lá está aparecendo como se fosse uma imagem do sol, e a gente tem a impressão de que o asfalto está molhado. Você já deve ter percebido isso numa viagem, ok? Então lembra, esse é o efeito da miragem, curvatura do raio de luz, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu queria discutir com vocês em relação à refração, tá? Nós ainda vamos estudar várias aplicações da refração, mas é isso que você precisa saber. Precisando de mim, é só me procurar. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau!